Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje na minha leitura da Bíblia de Estudo NVT, darei continuidade aqui à sessão de Introdução à Nova Versão Transformadora, hoje lendo a partir do subtítulo Coerência Léxica na Terminologia, e o versículo não, né? A primeira parte diz: Por uma questão de clareza, traduzimos certos termos das línguas originais sempre da mesma forma, especialmente nas passagens sinópticas e em expressões retóricas repetidas com frequência, bem como em certos conjuntos de termos como os nomes divinos e terminologias técnicas não teológicas. Por exemplo, termos litúrgicos, legais, culturais, zoológicos e botânicos. Na ocorrência de termos teológicos, deixamos espaço para um âmbito semântico mais amplo de palavras ou expressões aceitáveis em português, como tradução para uma palavra hebraica ou uma palavra grega. Evitamos alguns termos teológicos que muitos leitores teriam dificuldade de compreender. Por exemplo, procuramos não usar palavras como justificação e santificação, que são empréstimos de traduções para o latim. No lugar dessas palavras, oferecemos traduções como declarar justo e tornar santos. Grafia de nomes próprios, outro subtítulo. Muitos indivíduos da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, são conhecidos por mais de um nome. Por exemplo, Uzias ou Azarias. Por uma questão de clareza, procuramos usar somente uma grafia do nome de cada indivíduo, com notas de rodapé que fornecem a grafia literal sempre que difere daquela que usamos. Essa abordagem é particularmente útil na descrição dos reis de Israel e de Judá. Os reis Joás ou Jeoás de Israel é sempre chamado de Jeoás, enquanto o rei Joás de Judá é sempre chamado de Joás. A mesma distinção é usada entre Jeorão de Israel e Jeorão de Judá. Todas essas decisões foram tomadas com o objetivo de esclarecer o texto para o leitor. Quanto aos nomes Jacó e Israel, usados de forma intercambiável, tanto para o patriarca como para a nação, geralmente traduzimos Israel quando se refere à nação e Jacó quando se refere ao indivíduo. Nos casos em que a tradução do nome difere do texto hebraico original, fornecemos uma nota de rodapé que traz a seguinte explicação: os nomes Jacó e Israel são usados de forma intercambiáveis ao longo de todo o Antigo Testamento e se referem, por vezes, ao patriarca e, em outras ocasiões, à nação. A tradução dos nomes divinos. Todas as ocorrências de El, Elohim ou Elá foram traduzidas como Deus, exceto nos contextos que exigem a tradução deuses. Em geral, traduzimos o tetragrama YHWH como o Senhor, usando fonte versal ou versalete comum nas traduções em português. Essa tradução o distingue do nome Adonai, que traduzimos como Senhor. Quando Adonai e YHWH aparecem juntos, traduzimos como Senhor Soberano. Essa tradução também distingue Adonai, daí o tetragrama YHWH, de casos em que o tetragrama ocorre junto com Elohim, traduzindo como Senhor Deus. Quando o tetragrama ocorre com o termo Tsebaot, traduzimos como Senhor dos Exércitos, a fim de transmitir o significado do nome. Em uns poucos casos, usamos a transliteração Javé, quando o caráter pessoal do nome é invocado em contraste com outro nome divino ou com o nome de algum outro Deus, por exemplo, em Êxodo 3:15 e 6:2-3. No Novo Testamento, o termo grego Christos foi traduzido como Cristo, com uma nota de rodapé na primeira ocorrência do termo em cada livro trazendo o texto. Ou Messias. Tanto Messias do hebraico como grego, como Cristo do grego, significam ungido. O termo grego Kurios, por sua vez, é sempre traduzido como Senhor. Essa daqui então foi a leitura de alguns subtítulos, parte da introdução à nova versão transformadora, e na minha próxima leitura da Bíblia de Estudo NVT finalizarei aqui esse apêndice inicial.
Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.